Bem-vindos a mais um PatiCast. E hoje nós vamos falar sobre arquitetura. E para isso nós estamos com Mariana Romio. Bem-vinda, Mariana. Tudo bem com você? Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo jóia. Gente, é um prazer estar recebendo a Mariana aqui comigo hoje para falar sobre arquitetura, porque ela tem toda a propriedade para falar, tá? E vai contribuir muito com vocês aqui, né? O podcast, Mariana, é voltado para as pessoas que estão no processo de escolha. E como é importante a gente ter um profissional da área para poder falar do dia a dia, né? Como que é seu cotidiano, como que são o dia a dia mesmo da profissão, Sim. tá bom? Mas antes da gente começar a falar desse dia a dia, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de como que foi seu processo de escolha. Quando você decidiu fazer arquitetura, como que foi isso para você? Foi tranquilo? Certo, vamos lá então. Primeiro quero agradecer o convite da Patrícia de estar aqui. Espero contribuir com vocês que estão assistindo para que faça uma boa escolha da futura profissão. Não que seja a escolha mais importante da vida, mas ela gera, a gente sabe como que é, né? Gera insegurança, enfim. Então espero contribuir para que façam boas escolhas. Meu processo de escolha pela arquitetura, ele se deu ao longo do tempo mesmo. Quando chegou o momento de eu ter que escolher a profissão, eu já tinha certeza. Então eu já sabia que seria arquitetura. E quando eu paro um pouco para recordar minhas vivências desde a infância e adolescência, sempre esteve relacionado à arquitetura mesmo, a essa proposta como um todo da arquitetura. Então, eu criança, as brincadeiras eram sempre montar alguma coisa, criar alguma coisa. Então, pegava desde uma caixinha de leite, recortava aquilo, fazia um prédio, sempre pintando com arte. Então, fazia aula de pintura. Aí depois eu ia para um curso de artesanato. Estava sempre voltada. Meu brinquedo favorito sempre foi Playmobil, Lego. Então, quando a gente volta um pouquinho, a gente observa que aquilo ali sempre esteve presente, né? Então, é isso, assim. Às vezes eu brinco que eu acho que eu já nasci arquiteta. Então, é por aí, assim. E é legal esse relato, né, de você trazer que você desde pequena foi observando, porque o que que acontece? Eu costumo dizer que o processo de orientação de escolha profissional, né, é um momento de reflexão. Então, nada mais coerente do que eu parar para pensar lá para trás mesmo. Justamente. O que que eu sempre gostei, o que que eu gostava mais de fazer, o que que me dava mais prazer, o que que, como você falou, você gostava de recortar, você gostava de montar, então você já tinha esse direcionamento e quando você chegou no momento de escolher a profissão, isso fez sentido para você. Sim, sim, fez todo sentido. Dentro das opções ali, eu já conseguia identificar qual era as minhas afinidades, enfim, para que lado eu ia. Então, isso é uma boa ferramenta para ser usada. Acredito que é uma boa ferramenta. Por exemplo, tem a profissão de direito, não entendo muito, mas na minha cabeça, quando fala eu não gosto de ler, naturalmente eu não vou escolher direito. Faz sentido. Agora, a arquitetura, ela é muito relacionada à arte, à criação, à própria leitura. Então, a tecnologia, muito voltado à tecnologia, muito mais voltado a isso do que propriamente assim, eu gosto de arquitetura, mas eu não sei desenhar, então eu não vou fazer arquitetura. Não, Entendi. não é por aí. Então, porque hoje em dia, ainda mais com tantos recursos, Justamente. né, que a gente tem aí, tecnologias que ajudam nesse momento de criação. Então, eu imagino que na arquitetura, uma característica que deve ser bastante necessária é criatividade. Criatividade, com certeza. A criatividade, a contar a história. A arquitetura, ela é uma área muito ampla. Então, tem algumas
características, alguns gostos pessoais que são possíveis identificar para o futuro da profissão. Então, gostar de arte, apreciar a arte, gostar de ir em museu, gostar de história da arte, história dos locais, que entra um pouco aí da geografia, entra um pouco também da matemática, mas é uma matemática ali na faculdade, ela fica mais clara na cabeça, ela começa a fazer mais sentido. A parte da tecnologia também. Então, a arquitetura hoje ela tem muitos softwares, eles estão sempre em desenvolvimento, todo ano lança um novo software. Então, tem que gostar dessa coisa de estar sempre aprendendo, sempre se aprimorando, buscando novidades. Porque quando a gente fala de arquitetura, de projeto, a gente está sempre projetando para o futuro. Então, o projeto ele não é para o tempo presente, né? Esse projeto ser concebido, ser executado, então você está falando de futuro. Então, isso tudo tem a ver. Aí entra a parte também da história, de gostar de pessoas, de gostar de ouvir histórias. Entra até um pouco também na sua área, Patrícia, que é a parte comportamental. Então, na hora de um projeto, quando você senta com uma família para discutir uma casa, ou senta para desenvolver um empreendimento, você tem que pensar ali, né? Qual que é o comportamento das pessoas, quem vai morar nessa casa. Sim, nossa, que interessante, porque se você vai ter que entregar algo para aquela família que faça sentido para ela. Faz sentido. Então, o arquiteto, ele vai trabalhar em cima de todo o conhecimento técnico que ele adquiriu, né, durante o curso, na sua especialidade, mas é muito legal essa questão de você, inclusive, relacionar com outras profissões, com outros, vamos falar assim, outras outros pontos significativos que você Sim. vai ter que estar atento, porque realmente o projeto, o arquiteto não está desenvolvendo, não é para ele, é Não. para o cliente. Então, como que é o comportamento daquela família faz todo sentido ter esse jogo aí com até mesmo a psicologia, para você conseguir alcançar o seu cliente da melhor forma. Então, a arquitetura ela fica ali entre a área de exatas e a área de humanas. Ela não é necessariamente encaixada dentro de uma das duas áreas, porque é uma área bem ampla. Né? Então, assim, quando você senta com uma família, você tem que entender o que ela não está te dizendo, o que está por trás daquilo ali. Você tem que entrar na como ela vai viver essa casa, não como ela vive hoje, mas como ela vai viver aquela casa. Então, hoje talvez ela ainda não tenha um filho, mas naquela casa ela vai viver com um filho ali dentro. E aí isso vai entrando todas as outras áreas. Como você vai proporcionar esse ambiente que ela quer? Através de cor, de textura? O que você vai trazer? Uma iluminação natural? Então, é uma série de fatores que acaba É um estudo mesmo do é, comportamento daquela família. aí reunido tudo, tem um lar. Ah, que legal. E o outro ponto que você falou interessante é esse retorno de quando você faz um projeto e você apresenta para uma família, no caso. Pegar esse exemplo porque foi o que você trouxe, né, de estar fazendo um lar para uma família. Eu acredito que o melhor retorno deve ser a hora que você entrega esse projeto e você vê encaixando ali na Sim. vida, no projeto de vida daquela família, e a pessoa ficando satisfeita com aquilo que você trouxe, né, deve ser muito gratificante isso. Eu vivo a arquitetura de uma maneira muito peculiar, porque eu também sou construtora. Então, além de ser arquiteta, eu também sou construtora. Então, a gente faz todo o processo, desde da escolha do terreno, do desenvolvimento do projeto com essa família, até a entrega, falando de casa, até a entrega da casa, a família morando. Então, consigo participar de tudo. E realmente é muito prazeroso ver a família morando e depois a gente cria aquela afinidade. Eu falo assim que o pior momento para mim é quando eu perco a chave de entrada da casa. Não tenho mais o livre acesso ali num local que eu estava entrando e saindo toda hora. Eu tenho que passar essa chave para a família. Mas e a gente continua essa relação. Então é muito gostoso assim. Acaba que é,
depois vem um filho, então, vamos fazer o quartinho do bebê, e aí já entra em uma outra área de arquitetura, que é a arquitetura de interiores. Então, aqui a gente está falando da arquitetura do projeto de arquitetura, entramos um pouquinho em obra, e tem vários outros segmentos. Tem arquitetura de interiores, tem outras diversas áreas dentro da arquitetura. Então, assim, são muitas possibilidades para trabalhar. E o curso, Mariana, o curso de arquitetura, geralmente início de curso sempre é mais complicado, porque é mais teoria. Às vezes você vai entrar na faculdade e não começa a ver logo de cara aquilo que você esperava. O de arquitetura acontece isso também? Como que é o curso? Fala um pouquinho para a gente. Ou desde o início você já entra no curso, você já começa a ter contato com todo esse aparato que faz parte do universo da arquitetura. Eu me formei em arquitetura em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Eu sou do Mato Grosso. E meu curso foi muito bom. Então, de cara, a gente já teve aula de maquete, aula de desenho, aula de história da arte. Então, isso foi muito bom, porque quem já percebeu que não era bem aquilo, já de cara já conseguiu identificar. E quem gostava e estava com um pouco de receio, ele já Apaixona de vez. apaixonou, já o material é muito bacana. Eu tenho uma prima que ela fala que foi inspirada a ser arquiteta por minha causa. Ela era bem mais nova que eu, e ela ia na minha casa, chegava lá, eu tinha um tanto de lápis, um tanto de caneta, uma mesa com papel, ela achava aquilo lindo, né? Então eu fui inspirada por você. Ah, que legal. E você começou a falar um pouquinho das especialidades. Vamos falar um pouco mais das especialidades que existem? Quais são as possibilidades que a pessoa que optar por fazer arquitetura, a sua especialidade, com projeto, você começa igual você falou, né? Desde avaliar o terreno. Fala um pouquinho da sua especialidade e das outras possibilidades que existe dentro da arquitetura para a gente. Certo. Então, hoje eu vivo a arquitetura diretamente relacionada à construção. Então, os meus projetos são executados pela construtora. Então, eu estou dentro da obra. Eu só não faço o projeto e entrego para o cliente. Eu acompanho todo o processo até aquele projeto ser executado. Então, meu dia a dia, ele além de projeto, eu pego fase de obra. Então, entra todas as especificações de materiais que vão ser usados, entra a qualidade do que está sendo executado. Então, tem tudo isso. Mas, por exemplo, tem colegas que trabalham com arquitetura de interiores, que é muito bacana também. Então, é o, o interior do ambiente, né? Então, vamos pegar aquele espaço e transformá-lo de forma que ele atenda. Hoje tem muita possibilidade. Nichado. Por exemplo, hoje você pode trabalhar com arquitetura voltada para TDAH. Então, ser especialista nisso, em desenvolver ambientes para crianças. Então, tem arquitetura voltada para geriatria, que hoje é uma área que está bem alta, população envelhecendo. Então, são aquelas casas de apoio para idosos feitas por arquitetos. Então, quando entra o arquiteto no meio desenvolvendo isso, ele vem para levar qualidade de vida. Então, é um olhar diferenciado, é um toque a mais, assim. Mas e aí dentro disso tem arquitetura hospitalar, especialistas em arquitetura hospitalar. Você pode trabalhar Uma infinidade de. cenários de podcast, Ah, que chique. cenários. Hoje tem essa arquitetura Aham, puxada para isso, assim. Então, sim, o arquiteto que trabalha com cenários, ele é um cinegrafista, ele pode trabalhar em emissoras, em streams, legal. Não, então legal demais, é muito muito amplo, amplo. muito amplo. Isso, E uma pessoa que é mais técnica, por exemplo, profissional que é mais técnica, ele pode trabalhar na área de detalhamento, em especificações, tem áreas de qualidade, tem é muitas muito áreas. amplo, dá Isso. para E ir se até mesmo aquela distribuindo. pessoa que vai querer ficar só por conta de decoração. Sim, sim.
né, até móveis, Móveis, designer de móveis designer também é de uma móveis, área é muito muito legal essa interessante. essa, né, o design de móveis. Então, assim, é bem amplo, igual você está falando. E você, geralmente você chega até o final ali da decoração e entrega prontinho. Se o Então você cliente chega me permitir, a gente vai até o final, entrega pronto, não quer sair lá de dentro. Coloca até o forro na cama, vamos joga o ficar. spray no ambiente, quer ficar lá. Ah, Hum. E a gente também trabalha com na construtora a gente trabalha com empreendimentos também, que é um outro braço que é muito interessante também, que é essa questão de você projetar para o futuro, né? Você não tem o cliente ali na sua frente, mas você está fazendo um produto para a cidade. Então, entra os empreendimentos, e aí você está projetando para as cidades, para as pessoas que vão utilizar, e aquele empreendimento ele vai estar ali na cidade por muitos anos. Então, a arquitetura tem muito disso, né? Você interfere um local e interfere a cidade também. Então, é uma profissão de muita responsabilidade, tem que prezar pelo que faz, prezar pelo que entrega. isso, porque muitas vezes, né, você faz vários projetos, mas é o projeto da pessoa, né? É o projeto, às vezes aquela pessoa vai ter a oportunidade de fazer uma casa, então gostaria que saísse do jeitinho que sonhou. E quando você fala dessa questão de projetar, né, para o futuro, para a cidade, é, eu conheço alguns projetos, algumas construções assinadas pela Mariana e, gente, vocês não têm noção. Ai, obrigada. É assim, tem todo um tem essa pegada mesmo de aconchego, de futuro, de acessibilidade, de movimento. É, realmente, assim, a gente ama o que faz, a gente é uma construtora. Antes de ser construtora, a gente preza pela arquitetura, pela boa arquitetura. Então, a gente quer espalhar essa boa arquitetura, levar. Antes, a arquitetura ela era uma profissão, até quando eu entrei na faculdade, eu formei em 2010, final de 2010, mas era aquela profissão de esposa de marido rico, é, era de dondoca, enfim. E E hoje, igual hoje você falou, você não. está lá na obra, você acompanha, você Justamente, não tem esse glamour, não, essa coisa da é. arquiteta ali, Mas muitas profissões, Mariana, o pessoal cria, né? cria, Tem justamente. essa são coisas que as pessoas vão criando, é cultural isso ao longo dos anos. "Ah, essa profissão dá muito dinheiro". Experimenta fazer essa profissão uma pessoa que não gosta, para ver Sim, se ela vai ganhar muito dinheiro. "Ah, essa profissão aqui, quem vai fazer essa profissão, igual você tá falando, vai ter que casar com alguém rico". Gente, que é isso? Né, então justamente. assim, a profissão ela tem a cara e o desenvolvimento que o profissional vai entregar para ela, o que ele vai buscar, o que ele vai entregar, e por isso que eu bato tanto nessa tecla, vamos fazer o que que a gente gosta, Uhum. porque não tem nada melhor do que você Fazer acordar de manhã para fazer uma coisa que você gosta. E justamente. muitas vezes as pessoas se enganam de que vão fazer um curso, porque talvez, esse aqui eu acredito que vai dar mais dinheiro. Não Uhum. adianta. A gente tem que fazer aquilo que nos traz felicidade. O dinheiro, ele é uma consequência, né, do que você acorda todo dia disposto a fazer e a fazer bem feito. Então, independente da profissão, o dinheiro ele vem como consequência. E a arquitetura, ela é uma excelente área, excelente. Montes Claros é uma cidade de muita oportunidade. A gente está vivendo, né, recebendo grandes empresas com investimentos bilionários, então a Eurofarma, vindo outra farmacêutica. Então, assim, Montes Claros ela está bem visada. E isso tudo entra arquitetura. Falando nessa parte da remuneração, isso tudo é mercado, é campo. Então, vale a pena. Mesmo se quiser olhar por esse lado, é bom também. Também, então aí dá para juntar o útil ao Ah, agradável, né? dá. Não só visando o financeiro, mas fazendo algo que gosta, mas que você sabe que vai ter um retorno. E eu falo isso, sabe, Mariana? Se eu gosto do que eu faço, a chance de eu fazer melhor, de eu fazer bem feito, é muito maior.
Porque quando eu tenho interesse em algo, eu busco, eu quero saber, eu quero ampliar. Repara, quando você está em determinado momento da vida e você está vivendo alguma coisa que o seu interesse, saindo um pouquinho aqui da profissão, qualquer coisa, vamos supor que você está na fase de uma pessoa vai casar. Ela anda na rua, tudo que ela vê é voltado para enxoval, vestido de noiva, tudo. Sim. Aham. Uma pessoa vai comprar seu primeiro carro, outra pensando em trocar de carro, tudo ela vê um outdoor do carro. Então, gente, não tem só o outdoor de carro, mas o que aquela pessoa vai ver de carro. Não tem só outdoor de roupa de vestido de noiva, de enxoval, ou roupa de bebê, ou o que seja. Mas acaba que por eu estar com interesse nessa área, tudo que diz respeito, né, tudo que for relacionado com essa área, vai me chamar a atenção. E naturalmente, agora voltando para a profissão, acontece com a profissão. Pegar um texto para você ler de algo que você gosta. Esse constante estudo, a profissão ela tem que trazer a felicidade. Então, assim, tem algumas coisas que hoje me deixam imensamente feliz que elas são voltadas à arquitetura. Sim. Então, Mas claro também que não vai ser a felicidade o tempo inteiro. não, não, de forma alguma. Né? De forma alguma. Vão ter dias de luta e terão dias de glória. Então, Uhum. é porque às vezes, numa primeira dificuldade, às vezes a pessoa, ai, mas Não, isso isso, não é para isso mim. tá difícil. Então, eu falo que a gente tem que ter persistência, Disciplina. disciplina, foco, correr atrás, porque o resultado vem. Que a gente não faz só o que a gente gosta, né? A gente faz o que a gente tem que fazer. Isso, muita coisa tem que ser feita, não necessariamente você vai fazer só aquilo que gosta, mas para Sim, você estar fazendo o que gosta, muitas vezes você vai ter que intercalar aí com uma pedrinha no justamente, sapato. justamente. Mas aí vai lidando, vai aprendendo a lidar. Vem a questão da maturidade também. Tem um termo que é muito utilizado, eu já ouvi isso muitas vezes, que arquiteto bom é arquiteto velho. Então, porque na arquitetura, a maturidade, ela é assim, ela é excepcional. Não tem como você comparar um recém-formado com alguém já com 10 anos de profissão, com 20 anos de profissão, a bagagem. E a bagagem é essa troca, essa experiência, aos lugares que já visitou, é o que já viu, os sentimentos que já teve, as sensações que teve em determinados ambientes, os museus que visitou, os restaurantes que foi, as cidades. Então, é isso, assim, é esse acúmulo de bagagem que você vai juntando e vai fazendo o seu caminho. A paciência, ela é uma característica que faz muito sentido na arquitetura, porque a arquitetura, ela precisa ser maturada. Então, um projeto, ele não é de repente. Então, essa paciência, a arquitetura tem muito da tentativa e erro na fase do projeto. Então, se a gente falar assim de uma pessoa mais impaciente, que não consegue ficar muito tempo ali fazendo a mesma coisa, ela naturalmente já não tem uma inclinação para a arquitetura. Não que ela não possa vir a ser um arquiteto, mas ela já vai consciente que aquilo não vai ser natural para ela e ela vai ter que se dedicar muito mais. Aí eu sempre fui uma pessoa muito paciente, então se me deixar quieta ali, mexendo, eu fico por horas sentada no mesmo local fazendo a mesma coisa. É uma característica minha, então naturalmente isso para mim é mais fácil. A questão dos materiais também, naturalmente eu identifico com facilidade os materiais, as cores, as texturas. Para mim isso é muito natural. Bacana, e isso tudo faz parte do autoconhecimento, né? É bom você estar frisando isso, porque a importância de se conhecer, de saber quais são suas características, quais são suas habilidades, quais são seus pontos fortes e também os pontos fracos. Porque se de repente tem uma característica que é muito necessária em determinado curso, eu quero fazer esse curso, mas eu identifico que essa característica talvez não seja tão evidente em mim, mas ainda assim eu quero fazer esse curso, gente, você corre atrás. Sim, Então, por isso é tão importante eu me conhecer, saber quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos. Para quê? Para eu trabalhar direcionando
para alcançar meu objetivo. Sim. Então, é muito legal E você ser sincero com você mesmo, isso, né. exatamente. Pode ser a situação, eu quero ser um profissional dessa área, mas um profissional dessa área, ele precisa dessas características, eu não tenho. Posso desenvolvê-las. Sim, Talvez vai ser um pouco mais difícil para uma pessoa que aquilo já seja natural, já faça parte do temperamento, da característica dela, da personalidade dela, mas não que você não possa se desenvolver naquilo. Se for um isso, sonho, se é aquilo que você se identifica, que você se vê fazendo ali todos os dias. exatamente. Mariana, e se você pudesse deixar um recado aqui para o pessoal que pensa em fazer arquitetura, qual seria esse recado? Eu falaria para fazer. Eu sou uma grande incentivadora da arquitetura. Acho que é uma excelente área, ela é bem ampla. Se tiver dentro das aptidões ali, acho que a arquitetura faz todo sentido. E é uma profissão que vai além. Através da arquitetura você consegue deixar um legado, você toca diretamente na vida das famílias. Eu, através da fé, minhas orações, eu sempre peço que me use de ferramenta, de instrumento para poder trazer para as famílias que nos procuram um local, um lugar abençoado, um lar abençoado, onde os filhos possam crescer com segurança, possam crescer no aconchego daquele lar, que isso reflete ao longo da vida. Então, eu sempre peço, me use de ferramenta para que eu possa levar isso para mais famílias ou para os casais que ainda não têm filhos, que queiram ter famílias numerosas, que se sintam bem naquele espaço, que estejam planejando isso. Então, o recado é esse: é uma profissão que ela traz muitas realizações, você acaba se realizando através da realização do seu cliente. Então, isso é muito bonito, né? E ela perdura, porque quando você faz uma casa, ela vai passar por gerações, ela vai estar. O ambiente, né? Ele está muito presente para aquela família. Vai fazer parte da história daquela família, né. Hoje, quando a gente vê uma casa mais antiga, às vezes nem mora mais nessa casa a pessoa que construiu, e eu tenho um pouco disso, quando eu vou em algum lugar, eu fico assim: "Quem será que morou nessa casa? Quantas e quantas histórias devem ter nessa casa?". Às vezes, quando acontece de algum imóvel bem mais antigo, que era casa de família, às vezes é demolido para construir prédio, outra coisa. Eu sempre me pergunto: "Nossa, tinha história ali". Claro que tem que evoluir, né, que a vida segue, mas eu sempre penso um pouco nessa história que o lar carrega, a história da família. E quantas lembranças não ficam, né, de uma mesa de jantar na casa de uma avó. Então, até na hora do projeto, do novo projeto para uma família, eles vêm também carregado dessas histórias, dessas vivências, desses traumas, talvez que viveu alguma coisa, alguma situação em determinado imóvel que não quer passar por aquilo de novo. Então é isso, se nesse podcast, se eu tiver conseguido passar a informação, eu acho que é muito, muito valioso. Quero deixar também aqui em aberto, caso alguém queira conversar comigo, que assista o vídeo, que queira entrar em contato, que queira visitar o escritório, visitar uma obra, fiquem abertos. Podem entrar em contato com a Patrícia, e aí vai ser um prazer receber quem quiser conhecer um pouquinho do dia a dia. Que bacana, ó, oportunidade de ouro, gente. Tá lá no local onde tudo acontece. Mariana, queria te agradecer, muito obrigada por sua disponibilidade de participar do podcast, que tem o objetivo mesmo de levar a informação para quem está passando por esse momento de escolha. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, queria agradecer a presença de vocês também e até o próximo podcast.